Paz, gente, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. Na semana passada eu estava aqui com um entrevistado maravilhoso, com Márcio Fiorini, e hoje eu estou aqui com a esposa dele, Liliane. Prazer. Obrigada por ter aceitado meu convite de estar falando. Gente, a gente estava batendo um papo aqui antes de gravar a entrevista. Eu falei, cara, eu preciso te entrevistar, porque você tem uma história muito legal e eu me senti assim, familiarizada mesmo. E obrigada por ter aceitado o meu convite. Primeiro eu quero saber se você aceita um cafezinho. Você quer? Ai, claro! E antes de mais nada, muito obrigada. Eu que me sinto honrada em poder estar aqui para a gente poder bater esse papo maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlio. Olha, gente, eu quero fazer aqui um adendo. Quero agradecer ao restaurante Mocelin. Obrigada, querido. Muito obrigada, tá? Toma um cafezinho. Um cafezinho tá bom. Bom, vamos ver. Eu amo. Eu acabei ficando viciada no café. E eu quero agradecer ao restaurante Mocelin pela hospitalidade deles. A gente está gravando, gente, o nosso último programa da segunda temporada. Olha que honra! Então, vamos dar tchau para esse espaço aqui. Quero agradecer muito a todo mundo do restaurante Mocelin. Você foi super bem tratada aqui, não foi? Muito. Olha, eles tratam a gente sempre com muito carinho. Então, venham, se vocês não conheçam, vocês são super bem recebidos aqui. Um cafezinho é maravilhoso. Esse bolinho dá briga no final, porque as pessoas querem comer o bolinho. Então, obrigada, eu amei esse momento aqui e rumo a novos formatos. A gente vai falar mais um pouquinho para vocês como é que vai ser esse novo momento, essa terceira temporada do Café com Rosana Paz. E, enfim, eu só quero agradecer esse momento e o espaço aqui do restaurante Mocelin, tá bom? Então vamos voltar aqui, Liliane. Vamos. Obrigada, você aceitou meu convite assim, tá com o coração, de cara, na hora. Coração disposto a poder passar sua experiência, suas vivências pra gente. Pelo que eu tô entendendo, sua história é uma história de superação mesmo, né? Você estava conversando comigo que sua mãe também era do candomblé. Exatamente. E seu pai era traficante. Gente, a história dela é muito legal. Só que você nunca se identificou, né? Me fala um pouco assim. Vamos começar do começo, que eu tô muito empolgada. Do começo bom. Do comecinho, assim, como que era a sua criação na sua família, você é filha única, como que era dentro de casa com seus pais. Eu quero te conhecer desde lá da sua infância. Então, Rosana, eu venho de uma família que é dividida, né? A família do meu pai toda cristã e a família da minha mãe do espiritismo, né? A minha mãe, junto com a irmã, com os primos, a mãe dela, eles trabalhavam num centro de candomblé. Sim. E a família do meu pai já era uma família evangélica, família cristã. Apesar do meu pai ter sido criado na igreja evangélica, ele não seguiu os passos, né, durante a fase da vida dele adulta. E eu nunca, por incrível que pareça, quando criança, eu nunca gostei de estar lá no centro. Era uma coisa que me incomodava, apesar da minha mãe... Você ia? Seus pais te levavam? A minha mãe assim, me levava, coisa... o meu pai não ia. Entendi. Era engraçado, que o meu pai não ia pelo fato dele ter sido criado, mas ele também nunca implicou com a minha mãe em questão a isso. Mas quando minha mãe me levava, eu sentia dor de cabeça, eu não sei, eu não gostava de estar naquele ambiente. Era muito pequenininha, eu nem sei como que eu lembro disso, mas... Por outro lado, a minha bisavó, ela sempre ia para a igreja e ela levava toda a família, né? Na época eu tinha mais 2 irmãos, éramos 3, e a gente sempre ia com a minha avó para a igreja. E eu sempre... E sua mãe também tranquilona? Não, minha mãe super tranquila. E uma coisa assim que era muito interessante é que toda vez que a gente voltava da igreja, a gente voltava com um folheto e dava para minha mãe, sempre, criancinha. E o meu pai, ele não ligava muito, sabe? A gente fazia isso, assim, essas coisas. Todo dia que ia trazer, entregava um folheto, porque a igreja já ensinava isso. Eu adorava ir para as ruas para evangelizar. Desde criança, eu entregava o folheto e falava, Jesus te ama. Não sabia o que falava, mas eu falava, Jesus te ama. E eu fazia a mesma coisa com a minha mãe, né? Só que a minha mãe continuou ali um bom tempo, até um dia que um dos meus irmãos, que é o meu irmão mais velho, quando ele tinha 8 anos, eu estava brincando, a gente estava brincando de... Ele jogava jamelão do pé, a gente pegava e eu levava para fazer comidinha. E ele caiu dessa árvore. Para quem conhece, assim, o pé de jamelão, ele é muito alto. E meu irmão estava praticamente no último galho, aquele galho quebrou, ele caiu, bateu com a cabeça. E meu irmão entrou em coma, meu irmão ficou muito mal. A minha mãe entrou em desespero e quando ela foi atrás das entidades para tentar ajudar,
ninguém quis ajudar, né? Foram onde eles viraram as costas para ela. E foi onde ela lembrou, né, que ela poderia buscar socorro em Deus. E meu irmão, quando voltou para casa, os médicos já tinham desenganado, falavam que ele não ia poder andar mais. Ele perdeu a memória. Em coma mesmo, ele ficou assim. em coma, ele ficou muito tempo, acho que ele ficou uns 3 meses internado. E ele perdeu totalmente a memória, ele não lembrava de ninguém. E aquilo mexeu muito com a minha mãe, né? Mexeu muito mesmo. Então, quando ela não teve o apoio naquele momento, né, das entidades, que ela sempre se doou para aquilo. Entendi. E, pelo contrário, o pessoal da igreja, né, que a gente ia, foram as pessoas que nesse momento acolheu minha mãe. Entendi. E ali ela começou a orar, começou a buscar. E aí a gente continuava indo para a igreja, entregando folheto e convidando ela todo o tempo para ir à igreja com a gente. Até que um dia minha mãe aceitou Jesus, né, e a gente começou a caminhar. Mas o meu pai, mesmo sendo criado, ele Deixa eu te cortar. E o seu irmão, foi curado? Foi curado. E por incrível que pareça, os médicos falavam que ele ia ter sequelas, que ele ia ficar com problemas mentais, que ele não ia poder andar. Hoje em dia, meu irmão ele é pastor, meu irmão tem filhos, é o filho que mais tem filhos da minha mãe, que deu muitos netos para ela. E é uma pessoa super inteligente, é formado. E, assim, foi realmente assim, uma grande vitória para a vida da minha mãe. Eu acho que para ela, né, acho que foi uma gota d'água para ela conseguir olhar com outros olhos e se converter de verdade o que aconteceu com o seu irmão, né? Exatamente. Exatamente. Até porque eu acho que naquele momento ela se culpou muito também, porque ela não estava em casa. Minha mãe tinha ido à praia e largou todo mundo em casa. Então, assim, naquele momento, o inimigo, ele vinha acusando muito a minha mãe, porque o diabo, ele é assim, né? Ele vem para te acusar, né? E a minha mãe se sentia muito mal com aquilo, passou várias coisas pela cabeça dela, mas a igreja acolheu a minha mãe, sabe? E Deus, com toda a sua misericórdia, foi ali e resgatou a minha mãe. Posso te falar uma coisa? Eu sempre admirei esse lado da igreja, esse lado acolhedor, sabia? Porque mesmo antes de me converter e tal, eu sempre achei assim, gente, esse povo é unido, né? Vai um na casa do outro para buscar, vai um orar, alguém tá doente, vai uma galera para orar. Então isso é muito legal, né? Essa comunhão, a comunhão essa da igreja. União na e eu acho que a igreja ela serve para isso, coisa que faz né? diferença. A igreja ela é feita para isso. Ela o papel da igreja é ajudar um ao outro, né? E foi nesse momento que a minha mãe ela encontrou Jesus. Se sentiu acolhida porque ela ali. se sentiu acolhida. E quando as entidades viraram as costas para ela viu que Deus estava ali de braços abertos para recebê-la. Na verdade, assim, eles não tinham poder para fazer o que está no poder do sangue de Jesus. Não tem, porque é só um milagre. Então, assim, eles não conseguem. Eu conheço bem, né? Porque minha família, para quem conhece, a gente estava conversando no programa passado também, minha família é toda do espiritismo. Então, acontecem coisas, sim, tem vezes que dá certo, sim, tem vezes que não dá certo, a maioria não, mas eles não têm o poder da cura e da transformação, da remissão dos pecados, é diferente. Não tem a certeza que a gente tem em Deus, né? E aí, graças a Deus, a minha mãe ali, ela se firmou, começou a cantar, louvar. Hoje a minha mãe canta, ela é cantora, tem os CDs dela, enfim. Mas a gente passou um período, assim, né, de muita aflição na nossa família, porque com o tempo, quando eu fiz 12 anos, quando eu atingi, 11 anos de idade, os meus pais se separaram. E aquilo afetou muito a vida do meu pai, mesmo com, sabe, com tudo aquilo. Eu acho que ele foi o que mais se sentiu afetado. E o meu pai, nessa situação, ele se envolveu com o tráfico, sabe? Ele entrou para a vida do crime, o meu pai assumiu uma comunidade e ali eu entrei em desespero. Porque assim, eu sempre quis a conversão do meu pai. Eu sempre orei pedindo a Deus para salvar o meu pai. E quando eu vi o meu pai naquela situação, onde meu pai tinha que fugir da polícia, trocar tiro com bandidos, eu pensava assim, gente, a qualquer momento meu pai pode morrer. E nós, como filhos, a gente entra em desespero. E foi daí então que eu comecei a fazer um propósito com Deus. Eu comecei a fazer propósito, subir a monte, coisa de crente mesmo, ia pra monte, fazia jejum, fazia propósito pela vida dele. Onde eu ia, eu pedia oração pela vida do meu pai, porque aquilo
realmente mexia muito comigo, até uma situação que o meu pai, ele se acidentou fugindo da polícia, ele caiu de um prédio muito alto e além do prédio ser alto, tinha uma ribanceira. Ele caiu lá e ainda assim as polícias não acharam meu pai. Eu falei, gente, não é possível, ele estava todo quebrado. Eu falei assim, Deus tem uma obra na vida dele. E eu não desisti, eu continuei orando pela vida do meu pai. A sua mãe já era convertida nessa época? Não, a minha mãe já era convertida. Então, aconteceu esse acidente, a minha mãe com meu irmão, minha mãe aceitou Jesus e quando eu cheguei aos 11 anos de idade, os meus pais se separaram. E aí foi onde meu pai teve esse momento dele de, sabe... Esse momento no fundo do poço, né? Fundo do poço, e foi onde ele se entregou a essa vida ruim do crime. Mas eu não desisti, depois de um tempo, depois de 17 anos, os meus pais separados, eles voltaram. E aí meu pai se converteu. Liliane. Eles tiveram um casamento lindo, porque minha mãe, quando casou com meu pai, era muito, muito nova. Então, tudo que ela não teve no primeiro casamento com ele, ela teve. Eu entrei com meu pai na igreja, o meu pai aceitou Jesus, o meu pai foi batizado. Ai, o meu pai adorou. Gente, foi uma coisa assim, transformadora. Ver uma família restituída é muito maravilhoso, né? E assim, o que mais me impactou, você nunca desistiu, você nunca deixou de orar pelo seu pai, né? Nunca. Então, gente, não desistam de orar por alguém da sua família. Né? Nada é impossível aos olhos de Deus, né? Eu estava conversando com você, né? Assim, às vezes, a gente olha uma situação e você pensa assim, meu Deus, isso é impossível, eu nunca vou conseguir. Mas, gente, o que é impossível para mim, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. É tão possível, sabe? Que quando você tem fé e você crê, acontece, sabe? E na minha vida não foi diferente. E olha que eu vou te falar, eu acho que eu orei uns 10... Assim, quando eu comecei a orar, eu levei uns 10 anos mais ou menos orando para que Deus realmente visitasse o meu pai de uma forma diferenciada, sabe? Meu pai teve que passar por um monte de coisas. Ele não veio pelo amor, né? Mas assim, eu falava para Deus, Senhor, independente da forma que o Senhor vai trazer meu pai, eu quero ele aqui, eu quero ver meu pai salvo, sabe? E muitas vezes, sabe, eu me entristecia, eu achava que não ia ter mais jeito, mas assim, Deus, ele me surpreendeu de uma forma tão, né? Sabe, tão maravilhosa, tanto para mim, quanto para os meus irmãos, quanto para minha mãe. Foi algo assim que, para nossa vida, foi o maior milagre, eu posso dizer para você, de Deus na vida da minha família. Foi a conversão do meu pai. Liliane, eu oro muito pela vida do meu pai também, então por isso que eu me identifiquei muito por você. É porque é tanto amor que você quer que eles tenham, que eles vivam isso, né? E eu fico feliz, assim, nos dá esperança, assim, o que você fala. E me conta mais um pouco então, depois que seus pais voltaram, como então, eles ficaram assim, uns 7 anos casados de novo. E, de repente, meu pai descobre uma cirrose hepática. Meu pai nunca bebeu. Na verdade, quando meu pai se envolveu com o crime, meu pai usava drogas, né? Mas a questão da droga também causou essa cirrose hepática. E gente, foi muito rápido. Quando nós descobrimos a doença do meu pai, ela veio assim em um mês, sabe? Ela levou meu pai. Mas Deus, ele é aquele Deus que Ele não deixa a gente ser pego de surpresa, porque Deus já tinha me mostrado. Eu tive um sonho, eu vi uma mão, olha, Rosana, é incrível, eu vi uma mão enorme descendo do céu e na minha mão tinha um tijolinho de barro, mas era um barro puro, sabe, um barro limpo, limpo, limpo. E aquela mão tirava aquele tijolo e levava, e eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E Deus falava assim pra mim assim, é o seu pai. Caramba. Eu acordei chocada com aquilo, eu contei pra minha mãe na hora, liguei pra minha mãe, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. Também tive um outro sonho, que tinha um vento muito forte no quintal onde o meu pai morava, e aquele vento, ele abalava as estruturas das casas que estavam ali em volta, que era da nossa família. E logo depois eu tive um outro sonho de um sol, que eu te contei, se pondo atrás da minha casa, um sol enorme. Só que tinha o sol normal, o sol natural da gente, e um sol enorme se pondo, e eu falava pra Deus, questionava Deus mais uma vez. E Deus falava comigo que era o tempo. E eu não entendia, porque eu falava assim, Senhor, por que agora? Justo agora que ele está firme, agora que ele está bem. E às vezes a gente não entende, Rosana, porque Deus, ele age, ele tem os porquês dele. E não adianta a gente querer questionar Deus, sabe? Porque Deus, ele vê lá na frente o que eu e você não vê. Né? E aquele momento que meu pai estava ali, meu pai já estava
ele estava totalmente entregue. E quando meu pai foi para o hospital, que ele ficou internado, o meu pai já parecia uma criança, o coração do meu pai estava puro. Eu nunca tinha visto meu pai puro daquele jeito, sabe? Ele perdoou as pessoas que fizeram mal a ele, ele falava comigo com outro olhar, com uma outra voz. Ai, que lindo. Sabe? Foi uma coisa assim. Então, quando ele se foi, eu não senti, por incrível que pareça, no enterro dele eu não chorava, porque eu não senti dor de perda. Entendi. Porque eu sabia que o meu pai tinha sido salvo. E não era mais ele ali. Essa certeza acalma muito o nosso coração, né? Assim, de saber que, cara, seu pai tá salvo. Isso é muito maravilhoso. E esse olhar que você falou, e ele tem entendido verdadeiramente essa mensagem, né? Exatamente. De pedir perdão, de ser perdoado, da santificação. Exatamente. Né? Essa santificação, gente, é maravilhoso. Que lindo. Imagina pensar que lá atrás, se eu tivesse desistido de orar, se eu tivesse desistido de falar de Deus para ele, às vezes você que está aí ouvindo a gente, você está falando de Deus para alguém, mas aí você acha assim, essa pessoa não quer me ouvir, não tem jeito mais, já cansei de falar, e aí você esquece essa pessoa. Gente, não desiste, não desiste. Faz o seu papel, continua orando, continua buscando, porque quando Deus ele tem um propósito, não adianta, pode se levantar qualquer barreira, qualquer levante, não adianta, porque quando Deus ele chama, ele tem um propósito, ele chama. Então ele faz acontecer. E não foi diferente. E você por muito tempo, né? Gente, a gente conversou também. O meu irmão se converteu, ficou 6 anos orando por nós. Eu fui me converter 6 anos depois e eu orou muito, tadinho, gente. Aí agora a gente continua orando e não desistam. Mesmo quando você estiver assim, ai, Deus não está me ouvindo, Ele está ouvindo sim. E às vezes, Ele está trabalhando. Uma vida inteira parece ser muito. Mas no último momento de vida daquela pessoa, ela pode se arrepender. Então, assim, não desista. Não desista, gente. Não desista, porque às vezes, no momento da morte daquela pessoa, Deus pode trabalhar ali e aquela pessoa ali ser salva. Então não é pra gente desistir. Com certeza. Liliane, deixa eu te perguntar agora sobre outro assunto. Eu sei que você tem um projeto para mulheres, né? Sim. Como chama o projeto? Então, se chama Edificadas. E agora eu venho falando sobre o segredo da mulher virtuosa. Né? Porque, gente, como eu tenho ouvido mulheres se diminuindo, sabe? Mulheres que não acreditam em si mesma, mulheres que não se amam. Essa é a verdade. Né? A palavra de Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes as mulheres chegam assim, na mentoria e falam assim, hoje eu tenho, no meu relacionamento com meu marido, eu não consigo me sentir bem com ele, eu acho que ele não me vê como uma mulher bonita. E começa a vir aquele monte de crenças, aquelas coisas que te fazem, sabe, se diminuir cada vez mais. E a mulher hoje, Rosana, ela não está enxergando o valor que ela tem. Ela precisa se amar, né? A mulher precisa se amar. Né? Porque como é que você vai primeiro a Deus antes de todas as coisas e amar ao próximo? Mas a gente tem que se amar também, gente. Exatamente. Me fala assim, o que te motivou? Por que você começou a falar isso para as mulheres e querer ajudar essas mulheres? Então, gente, eu também vim de um relacionamento abusivo, né? Antes de conhecer o Márcio. Eu passei 13 anos casada. Casei com uma pessoa que eu não amava, porque antes de eu conhecê-lo, eu era apaixonada por um rapaz. E aí ele se casou, teve a vida dele e eu conheci o meu ex-marido. E aí comecei a me envolver com ele, coisa e tal, engravidei. Achei que ele era a cruz que eu tinha que carregar pra minha vida, porque eu falava assim... Você era novinha, né, Liliane? Eu tinha 16 anos. E eu falei assim, gente, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Eu já tô grávida, vai vir uma criança. Eu ainda relutei, porque eu passei minha gravidez praticamente inteira separada dele. Minha filha com 5 meses já de nascida foi onde eu voltei pra ele. E falei assim, eu vou assumir, viver uma vida como se ele fosse a cruz. O meu casamento, olha que comparação. Doideira, né? Eu comparei o meu relacionamento como uma cruz que eu tivesse que carregar, um peso, sabe? Eu não olhei para aquilo como o amor da minha vida, como o bem da minha vida. Era como se eu tivesse que pagar um preço por algo que eu não tinha necessidade de passar. Ô Liliane, na verdade, eu acho que assim, a motivação para você se casar já não começou muito legal, né? Não. Porque, por exemplo, você
de repente era apaixonada por uma pessoa que ficou frustrada. Isso é coisa, gente, de adolescente também, né? Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo como que as escolhas são importantes na nossa vida, né? Então, assim, não adianta a gente ficar ansiosa, querer encontrar o amor da nossa vida, ou então querer se casar sem ter a motivação certa. Exatamente. Porque você vai sofrer com as consequências das más escolhas, né? Então, eu acho que talvez tenha sido isso também que você passou, né? Isso, e não ter também uma influência dentro do meu lar, sabe? Porque eu acho assim, nesse momento os meus pais ainda estavam separados, né? Como eu falei aqui. E a minha mãe trabalhava muito, ela nunca conversava comigo em relação a isso. Dentro das igrejas, naquela época a gente era um tabu, não podia falar sobre relacionamento, sobre sexo, era uma coisa assim que não podia ser falado isso dentro das igrejas. Posso te falar uma outra coisa também? Eu tô te interrompendo muito? Não, pode falar, eu adoro isso. Uma coisa que eu acho que é muito importante, eu estava vendo esses dias uma reportagem, um pastor falando que às vezes os pastores ou então as pessoas da igreja ficam tão preocupadas em falar do amor de Deus para as outras pessoas, né? Que às vezes o trabalho dentro da própria casa os filhos ficam assim, gente, eu tô aqui. É deixado de lado. É deixado de lado. E outra coisa, falar sobre sexo, sobre casamento, é um tabu. E assim... Hoje nem tanto. Se não for você que for falar, eles vão saber de outras formas e vai ser pior, não é isso? Exatamente. Eu sei também, eu lembro eu não tinha esse diálogo lá em casa também. E tudo que eu fui aprendendo não foi minha mãe que me falou. Foi a vida. Não foi. Então fica um alerta também, né? Isso, para as mães. Fica um alerta. Você está sempre conversando com seus filhos. Hoje eu tenho 3 filhas e assim, eu converso abertamente com as minhas filhas. Lá em casa não tem essa, elas já conhecem, Qual o nome delas? Ashley, Evelyn e Kathleen. Ah, que linda. Então, assim, a gente tem essa conversa bem aberta, porque eu não tinha isso. Então, assim, chegou a pessoa ali e acabei casando, passei 13 anos naquele relacionamento, mas foi um relacionamento abusivo, sabe? Eu fui agredida não só verbalmente, mas fisicamente, fui traída e outras questões a mais, fui muito humilhada. Até pelo fato de eu ter sido criada numa comunidade, eu era humilhada no meu relacionamento por causa disso. Eu era chamada de favelada, de negrinha de morro, sabe? Se coloca no teu lugar, enxerga o buraco que você veio, você é burra, você não vai passar de uma lavadora de privada. Caramba. E coisas assim, sabe? E, gente, eu ouvindo aquelas palavras, eu absorvi aquilo tudo pra dentro de mim, porque eu passei a não acreditar em mim. Eu achava realmente que eu era burra, eu achava que eu não ia passar de uma lavadora de privada. Sabe, foi gerando crenças em mim que me limitava, sabe, a ser quem eu realmente sou, a ser quem eu realmente era, sabe? E eu pensava assim, gente, eu fui tão amada quando era criança, meu pai sempre me chamava de princesa, de linda, e eu ouvindo aquilo eu ficava assim, por que isso? Por que eu sou assim? Né? Então, mas chegou um momento na minha vida que eu decidi dar um basta. Eu orei, falei com Deus, falei assim, eu não quero mais. Ele saiu de casa com as próprias pernas dele. E eu fiquei e eu falava assim, eu não quero mais ninguém. Não quero casar, não quero me relacionar com ninguém. Mas quando ele saiu da minha vida, parece que as fichas foram caindo, sabe? Foi onde eu comecei a enxergar o valor que eu realmente tinha. Claro. E que eu não enxergava quando ele estava do meu lado. Como pessoa, né? Não só como mulher, mas assim, você, né? Quem é a Liliane, né? Eu precisei me autoconhecer também, porque... Como que foi esse processo na sua vida? Você fez, porque eu sei que o Márcio, a gente se conheceu inclusive num curso de inteligência emocional. Isso. Você teve essas experiências também? Sim. Ou foi você e Deus? Não, como que foi o seu processo, assim, de pós-separação, seu marido, né, o pai das suas filhas saiu de casa, caíram suas fichas, que você estava sofrendo um relacionamento totalmente abusivo, que você tinha perdido a sua identidade. Como que foi, assim, esse recomeço? Então, a princípio foi o choque. O choque de estar sozinha com 3 filhas. Porque quando ele saiu e me deixou a Deus dará. Então, assim, era eu e Deus. E, mais uma vez, a igreja, eu tive o apoio da minha igreja, né, dos meus pastores, e da minha mãe e do meu pai, que eu vi que quem eram realmente os meus amigos naquele momento eram os meus pais. Você não foi discriminada, não? Muito. Olha muito, só. muito. Inclusive, eu sempre falo isso. Enquanto eu estava com ele, casada, mas sofrendo humilhações,
eu era vista como a mulher mais santa do mundo. Porque eu tava ali aturando aquilo tudo. Então as pessoas têm uma mania de falar assim, ah, tadinha, olha, ela é uma santa, ela passa por tanta coisa, olha, mas você é uma virtuosa, você é uma abençoada. Mas a pessoa não sabe o quanto você está passando. E quando ele foi embora, essa visão da Liliane que cantava nos encontros de casais, que pregava nas igrejas, sabe, que tinha ali o louvor, a liderança do louvor, acabou. Sabe, a visão das pessoas não podia parar um homem perto de mim. Né? Isso é verdade, não podia parar um homem casado perto de mim, que já começavam a achar que... você já via as pessoas te olhando com outro olhar, sabe? Mas, Rosana, vou te falar uma coisa, Deus, ele é tão maravilhoso, sabe? Que Deus vinha me mostrando coisas assim que nem eu imaginava, sabe? Porque eu pensei assim, cara, eu tenho que parar de ficar dando ouvido no que as pessoas estão falando de mim. Eu tenho que acreditar em mim, quem eu realmente sou, o que Deus me fez, quem sou eu? Eu não sou isso, sabe? Eu não sou o que essas pessoas estão falando. Foi onde eu comecei a enxergar o meu valor. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 31, verso 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de joias finas. Então, assim, eu tinha esse valor. Só que eu não me dava esse valor, porque eu dava ouvido para o que os outros falavam. Eu dava ouvido para o título que me davam. E quando eu assumi o meu título, quem eu realmente era, as pessoas começaram a me enxergar com o que eu acreditava. Porque você primeiro acreditou nisso, exatamente. Né? E aí as pessoas começaram a te respeitar por aquilo. Não, eu sou essa, eu não sou essa que você está falando. Que exatamente. Eu sou, né? E o primeiro local que eu fui, assim, né, para me autoconhecer, até o Márcio foi junto comigo na época, foi o Método CIS com Paulo Vieira. Eu amo. Ali para mim foi um momento assim, onde eu encontrei com a minha criança e por eu ter passado por muitas umas situações assim absurdas quando crianças, eu fui no chão, sabe? E eu entendi que eu precisava ressignificar aquilo tudo. E hoje, nas nossas mentorias, é isso que acontece. Eu sempre falo, né? As mulheres vêm conversar comigo, eu falo assim, a gente vai chegar lá, mas o primeiro é você ressignificar. Você precisa ressignificar quem você foi, o que está acontecendo, voltar à sua criança e entender o porquê que você está passando por isso. Então, Liliane, o que você está falando, eu acho maravilhoso, eu acho super importante a gente encontrar e conhecer a nossa criança interior, né? Fala para quem está assistindo, como que é isso? O que significa, né, você conhecer a sua criança? É surreal, porque eu vim entender o porquê que eu agia de certa forma em alguns momentos da minha vida, as minhas fragilidades, as minhas emoções, o porquê que eu era daquele jeito. E que eu nunca entendi. E é uma coisa assim surreal, que a igreja hoje, ela está muito focada no espiritual. Mas, por outro lado, ela perde nessa questão de te mostrar quem você é, o autoconhecimento, sabe? E eu acho que existe uma conexão muito grande nisso. A espiritualidade e a inteligência emocional, ela tem que andar de mão dada, sabe? Sim. Porque quando eu entendi o porquê que eu era tão frágil e tão sensível em algumas situações, foi quando eu voltei à minha criança. Foi a minha criação, foi a forma que os meus pais me criaram, sabe? Eu entender que a minha mãe, ela não tinha culpa de tudo, sabe? Porque ela não podia me dar aquilo que ela nunca teve. Maravilhoso. E muitas vezes eu culpava minha mãe, eu culpava, já cheguei a culpar o meu pai, sabe? Por muitas situações, mas principalmente a minha mãe. Sim. Porque eu apanhava muito quando era criança, não pelo meu pai, mas pela minha mãe. Eu apanhava muito, então eu tinha medo, eu achava que... Eu tinha medo de tudo. Eu era muito insegura, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, sabe? E que você vai descobrindo ao decorrer da sua vida, quando você vai lá atrás e volta na sua criança, que era de repente pela a forma que você foi forma criada. Da sua criação, e que não necessariamente foi culpa da sua mãe, foi porque provavelmente ela deve ter passado por aquilo também. E muito pior, foi onde eu entendi. A minha mãe passou por situações muito, muito piores do que aquilo que ela me fez viver, sabe? Mas assim, voltando à minha criança, eu consegui perdoar minha mãe, sabe? Maravilhoso. Eu consegui me perdoar por situações da minha vida. Assim, voltando um pouquinho, só para você entender um pouquinho mais da minha infância,
assim, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, a minha mãe precisava trabalhar e aí ela teve que me deixar com uma amiga dela, que era comadre dela. Só que essa amiga dela precisava sair também e me deixou com o marido dela em casa e o filho. E ele falou assim, vai tomar banho, daqui a pouco tua mãe vai chegar. Eu fui, né, inocente, eu não sabia, e ele tentou abusar de mim. Ai, caramba. Sabe, assim, ele chegou a me aliciar, entendeu? Ele não cometeu o ato, mas eu fui aliciada ali, eu entrei em desespero, mas eu não tive coragem de contar pra minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, ela me batia quando eu era criança, minha mãe não tinha diálogo comigo, ela não conversava sobre essas coisas, ela não tinha essa relação aberta. Não podia passar uma cena na televisão de beijo, de sexo, que a minha mãe, se a gente olhasse para aquilo, ela batia na gente, ela mandava virar a cara. Então, eu já tinha esse medo, sabe? Então, com isso, eu guardei um bom tempo. Eu só fui contar isso para minha mãe, eu já tinha de 13 para 14 anos. Entendi. Sabe? Então, assim, eu tinha toda essa história guardada, tudo por conta da relação com a minha mãe. Entendo. Mas, assim, eu consegui perdoar minha mãe através do autoconhecimento. Desse processo, através da inteligência, né, emocional, de você conseguindo da entender. ressignificação, de voltar à criança, que isso é muito importante. E não foi através da igreja, porque na igreja, imagina, eu contar dentro da igreja que isso tinha acontecido comigo. A não ser assim, num gabinete com a sua pastora e tal, mas não mesmo tinha abertura, assim, não mesmo tinha. assim, além de não ter abertura, é uma coisa assim, eu já entrevistei outras pessoas que passaram sobre o abuso. Isso é muito difícil, porque geralmente as meninas e tal não conseguem falar, olha, aconteceu isso, por medo principalmente. Exatamente. E aí guarda pra si, tem a vergonha de falar pra qualquer outra pessoa. Então é muito difícil. E assim, uma das coisas que a gente tá querendo reforçar aqui é esse cuidado na parte emocional, o quanto é importante, né? O espiritual é maravilhoso, a gente precisa, né, conhecer o poder de Deus, do Evangelho, aplicar esse poder na nossa vida, mas tão importante quanto é cuidar das nossas emoções, conhecer a nossa criança interior, conhecer os nossos gatilhos mentais, né? O porquê que eu tô agindo assim? Vai lá atrás que você vai descobrir. E isso eu entendo que foi essencial para esse novo momento seu, né? De ressignificação de tudo, né? Isso, por isso que hoje eu decidi falar para mulheres. Porque, como eu te falei, na mentoria, eu falo, a ressignificação é muito importante. E eu vejo histórias de mulheres, muitas, que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Sim. E são as mesmas dores, porque eu tinha vergonha de falar. Eu carregava uma bagagem que não era minha, eu sempre falo isso, a gente carrega um peso, né? Porque a mulher, quando ela é abusada sexualmente, ela acha que a culpa é dela, ela carrega aquele peso, sabe, nas costas, com vergonha, com medo de contar, achando que as pessoas vão recriminar a ela, não ao abusador, sabe? E é necessário a pessoa ter essa ressignificação, para também perdoar essa pessoa, porque se essa pessoa fez isso com você, em algum momento da vida dela, ela também passou por alguma circunstância muito difícil também, ou bem provável algo parecido, sim, sabe? Verdade, porque assim, são as repetições de padrões que vem acontecendo. Exatamente. E a mulher, ela precisa entender o valor que ela tem hoje, sabe? Porque eu vejo muitas mulheres infelizes no casamento, se diminuindo cada vez mais, não entendendo o seu valor, sabe? E às vezes são mulheres bonitas. A gente tem uma mentorada que ela é a coisa mais linda e ela fala assim, eu não consigo me achar bonita. Porque assim, ela não se ama. E às vezes a mulher, ela tá mais preocupada com a beleza da outra mulher, tá preocupada com o que o homem vai olhar e ela se esquece dela, ela não se torna prioridade, ela prioriza tudo. Porque meu marido vai olhar para aquela mulher, porque a fulana se veste melhor do que eu, porque a fulana tem um cabelo bonito, porque a unha dela é bonita, porque ela tem mais corpo do que eu, porque isso e aquilo, e você vai ficando para trás. A gente e tá você não vivendo vai numa se era de comparação, né? E quando cai a ficha, já caiu assim, eu sempre me coloco nas situações, né? Quando a gente vê que a gente é amada, tão amada por Deus, do jeitinho que a gente isso tudo cai por terra, né? Exatamente. Você querer ser, você querer estar bonita. Gente, ele te ama do jeito que você é linda aos olhos dele. Então você se apodera disso e pronto, né? Hoje eu vejo a Liliane feliz, casada com o Márcio. Nossa, Deus eu restaurou vejo minha essa vida. duplinha aí, olha.
Vejo esse brilho nos seus olhos e eu fico Pois feliz. eu amo. Assim, como você ter passado por tudo que você passou e você ter sua vida restaurada e ver você feliz. Fala um pouco isso, deixa mensagem, a gente também, olha como que o tempo passa rápido. Rápido, é verdade. Eu quero que você deixe uma mensagem agora para quem está te vendo, como que isso é possível? Como é possível você, né, ter a família restituída, se sentir amada novamente, enfim, fala um pouco para quem está Eu desacreditava, na verdade, que tudo isso poderia acontecer, né? Mas Deus, Ele o tempo todo falava comigo que eu precisava esperar. Né? Eu fiquei... Tem gente que termina hoje, amanhã já está arrumando alguém. Eu fiquei 4 anos sozinha e apareceram vários homens, né? Sempre com aquela história, eu vou assumir, você suas filhas, ou então querendo só... E não, eu corria disso e até que um dia eu conheci o Márcio e Deus, assim, me surpreendeu, sabe? Hoje ele trata as minhas filhas como filhas dele, sabe? E a gente hoje é uma família feliz. E eu amo. E é tão diferente quando você ama, porque na minha relação com ele é algo muito diferente. Eu amo o Márcio. Então, a minha forma de lidar com ele, de tratá-lo, é totalmente diferente de como era o outro casamento quando eu não amava. E assim, eu vivo hoje as promessas de Deus na minha vida, sabe? É a coisa mais linda. Então, você que tá aí, que você tá desiludida, desacreditada, a primeira coisa que eu quero dizer pra você é encontrar o seu valor, sabe? E outra coisa é se dar o valor. Como eu falei aqui, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de joias preciosas, de joias raras. Nós somos raras no meio de um monte de outras pessoas. Nós somos raras. Mas como eu posso me tornar rara? Quando eu encontro as minhas virtudes, quando eu dou valor para aquilo que eu sou. Porque quando eu não dou valor, ninguém vai dar valor, ninguém em volta de você vai te dar o valor. Você precisa se dar o valor para que as pessoas dê o valor que você merece. E você é preciosa e Deus tem coisas grandes para a sua vida. Então se enxergue primeiro, olha para dentro de você, para quem você é e entenda que você pode tudo naquele que te fortalece. Uau, gente, que mulher virtuosa! Liliane, eu amei. Obrigada. Eu Obrigada que pelo bate-papo. Obrigada por essa mensagem para quem está assistindo. Gostei muito de te conhecer um pouco mais. Tá ok? Que bom. Obrigada. Obrigada a você. Gente, vocês gostaram? A gente fechou essa temporada com chave de ouro, não foi? Então, já vou ficar com saudade aqui desse espaço, mas fiquem ligados porque a próxima temporada vem com tudo. Beijos e até o próximo.